ou seja, Maria não teve pecado, vão surgindo, entre outras coisas, o purgatório, e dentro do purgatório surge uma maneira de ganhar dinheiro. Hoje você não tem isso na igreja evangélica, não, né? Usar a fé para ganhar dinheiro não tem, não, de forma alguma. Mas aconteceu. E como que aconteceu? Aconteceu que sempre Satanás, usando a questão da emoção, da carência das pessoas, faz com que a liderança da igreja questiona: olha, existe o purgatório, que é um local que a alma vai sofrer e ser purificada, podendo ir para o céu. Mas nós temos a autoridade de interceder e tirar essa alma do purgatório, mandando-a para o céu. Basta pagar aí alguns tostões. Paga um pouquinho e a gente então libera o moço para o céu. Certo? E as pessoas que estavam aflitas porque morreu um pai, não sabia se tinha ido para o céu, o que vai fazer? Eu vou pagar para que meu pai vá para o céu. A minha mãe, o meu filho, o meu irmão, o meu amigo, eu vou ajudar para que ele vá para o céu. Então vou pagar, chamar as indulgências. Eu só fiz esse resumo introdutório, porque eu quero trabalhar hoje sobre a suficiência das Escrituras para a reforma de hoje, e vou apontar algumas necessidades. Eu estava estudando há pouco tempo sobre a reforma e deparei-me com um gráfico, não um gráfico, mas ele falou, e eu pedi, e o irmão nosso então reproduziu um gráfico do que ele falou como parte introdutória. Eu queria compartilhar para a gente trabalhar a nossa palestra hoje, a nossa aula hoje sobre isso. Por favor, coloque para nós esse gráfico. Steve Lawson, eu recomendo, para mim, é um dos melhores expositores contemporâneos. Steve Lawson é um excelente expositor das Sagradas Escrituras, homem temente a Deus. E ele falando ali sobre a questão do resumo do que é a reforma, que são as 5 solas. Então, vou lá do latim, sola scriptura, depois sola gratia, depois sola fide, depois solos Christus, depois soli Deo gloria. Então, traduzindo, sola escritura, somente a Escritura é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Segundo, sola gratia, a salvação é só pela graça. Terceiro, a salvação é só pela fé. Quarto, a salvação é só por Cristo. E tudo isso redunda em glória somente a Deus. E ele disse uma coisa muito interessante, quando ele disse que pense num edifício, e a base desse edifício é a primeira sola. Sola Escritura, somente as Escrituras sagradas é o meio que Deus usa agora para a revelação como regra única de fé e prática para a nossa vida. Desta base e a interpretação ou a aceitação, a convicção e a definição que se tem da palavra de Deus, tudo vai determinar as outras 4 solas, ou os 4 somentes que vão surgir. Se é somente pela graça, se é somente pela fé, se é somente por Cristo, e se a glória é somente a Deus. Tudo isso vai depender daquilo que as Escrituras determinam, se eu creio ou não nas Escrituras. Isso é muito importante quando você olhar para as Escrituras e não ter as Escrituras como única regra de fé e prática. Você tem uma revelação extra que chega para um homem e ele diz: não, Jesus não é o profeta, eu sou o profeta, Deus falou comigo e vamos estabelecer agora o islamismo. O outro: não, eu recebi uma revelação direta de Deus e tem que ser assim, assim, assim. Budismo. Hinduísmo. Cada um recebe uma revelação extra. E a partir daí, forma a sua seita e a sua linha. Não tem base bíblica, tem uma experiência com o Senhor. Então, essa só a Escritura, somente a Escritura, lhe norteará para as outras definições a respeito da reforma. E como dissemos, a reforma não é uma coisa nova. É retornar
ao original. Isto é reformar. Reformar é restaurar, é ir ao original. E a grande questão é que o ser humano olha para as coisas passadas com rejeição. Querem sempre coisas novas, sempre coisas novas, sempre coisas novas. O que a reforma tem para nos oferecer hoje e qual a necessidade de uma reforma protestante hoje? Vamos aqui então para algumas coisas importantes. Você olha para o texto, Paulo está escrevendo a Timóteo. E o que ele trata, olha aí do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 13. O que ele está tratando aqui é a condição do coração do homem nos últimos dias. Quais são esses últimos dias? O período em que ele estava até a volta de Cristo. E ele chama a atenção para a progressiva corrupção do coração, a intensificação, a mostra. Você perdeu hoje o respeito, não tem mais respeito por autoridade. Eu estava em determinado local, uma senhora caindo nos pedaços lá, desculpa a franqueza, mas estava... E aí alguém falou, senhora não, eu não sou velha não. É velha sim, é idosa, não tem jeito. Não quero ser senhora porque eu não quero ser idosa. Não adianta. Tinha muito tempo que eu não conversava com um amigo meu, ele está com 88 anos, Dizem que quando a pessoa é rica, você considera prima até a terceira, quarta, quinta geração, né? Se é pobre, só primeiro, primo. Acabou disso, não é primo mais. Não é brincadeira, né? Mas ele é um amigo nosso de Niterói, e ele ontem, ele perguntou por mim, por alguém, alguém, então me mandou o contato dele, e eu entrei em contato com ele ontem. Aí ele, que prazer, porque, rapaz, você está jovem ainda, embora os cabelos já estão brancos. Eu não tinha olhado, corri para o espelho, cheguei lá e deparei com alguns fios brancos. Outros também. E o resto também. Mas quando eu cheguei para cá, Adélia, só tinha 60%. A vida passa. Rafael, você tinha cabelo para pintar. Hoje nem cabelo pintar mais você tem. Tem sim, ainda tem. Mas já vai para 13 anos que eu estou aqui. E a Thalita, muito ligada a nós lá, eu vou para lá também. Né? Juan, você se vira, casa comigo e me leva para lá. Está aqui a Thalita. Justificando a Thalita no domingo passado, que ela não estava aqui porque ela estava lá em Martins Soares. Irmãos, vamos voltar aqui então. Veja bem, o tempo vai passando, a vida vai passando, e automaticamente você precisa entender algumas coisas importantes sobre o passado. Tem um filósofo contemporâneo que ele disse uma coisa interessante: coisas velhas joga-se fora, coisas antigas guarda-se. E a importância de algumas coisas na vida da igreja, aqui, seu Dinosdário Cardoso cedeu uma garagem, tirava-se a carroça, não é isso daí? E fazia os cultos ali. E hoje a Igreja Presbiteriana de Nova Brasília está espalhada pelo mundo. A ação de Deus nas pequenas coisas. Eu estou pensando em, terminando o capítulo 2 da primeira epístola de João, começar em Coríntios, mas é capaz que eu vou usar só o capítulo 12 para falar sobre os dons. A respeito dos dons na igreja, a respeito da unidade da igreja. Cada um tem um dom para que juntos façamos o corpo funcionar. Então, a igreja precisou da reforma. E aí muitos homens deram a vida por Jesus, porque disseram à igreja: vocês estão errados, eu não posso confessar o que estão confessando. Então você é condenado à fogueira. E era amarrado, vivo, e acendia-se o fogo,
e ele queimava-se vivo ali. John Rose foi um. John Wycliffe morreu. Savonarola também foi o outro que ajudou. E aí tantos outros estavam lá envolvidos na pré-reforma. Até que no dia 31 de outubro de 1517, há 504 anos, Martinho Lutero, também dizendo, olha, a palavra de Deus é suficiente para mudar, ela tem que chegar no coração do povo. Mas como a palavra de Deus vai chegar no coração do povo, se ela era lida só em latim e ainda de costas? Se ninguém entendia nada. E ele então diz, precisamos traduzir porções bíblicas. E ele então começa a fazer isso para o alemão, sua língua, e começa a distribuir, e distribuindo, as pessoas começam a ler, e lendo, as pessoas começam a ser tocadas pelo Espírito Santo da palavra de Deus, e a revolução começa, até que no dia 31 ele vai lá e coloca 95 teses, apontando para falhas, erros, correções necessárias. Martinho Lutero não saiu da Igreja Católica Romana, ele foi expulso de lá. E uma das suas falas marcantes é, se vocês me provarem pelas Sagradas Escrituras que eu estou errado, eu recolho todo o meu material e queimo. Mas se não, eu não as queimarei. O tempo passa, a igreja começa a ser perseguida, sim, mas quanto mais perseguida, mais a igreja cresce, sempre foi assim na história. E de repente nós deparamos com uma igreja que viveu em paz com o mundo, e eu fiz parte dela até agora. Uma igreja mais aplaudida por ajudar uma cesta básica, um serviço aqui, um serviço lá, mas uma igreja que não incomodava, porque não questionava, não pregava contra o pecado, e satisfazia muitas vezes o coração do ser humano. É diante disto que eu quero tratar com vocês necessidades de reforma hoje. Nós vivemos hoje um período da igreja chamada evangélica, que o que reina como igreja poderosa é a tão famosa revelação. E a revelação é Deus falando fora das Escrituras, não é a revelação das Escrituras. Se alguém chegar e falar assim, Deus me falou numa visão, e chegar o outro e falar assim, não, eu li na Bíblia. Ah, não, eu vou para o de cá. Eu prefiro de cá, porque Deus falou direto com ele. Tem algumas coisas na Bíblia que nós precisamos entender. Estou lendo um livro agora chamado O Pacto, ou Os Pactos e a Obra de Cristo, na Obra de Cristo. Ele trata do Antigo Testamento, e uma frase que me chama muita atenção é que todos os profetas estavam submissos à lei de Deus. Profetizar contrário à palavra era condenatório. Preste atenção no que a Bíblia diz sobre profecia em todo o tempo, principalmente nesse dia. Como você pode identificar se é profeta de verdade ou se ele é mentiroso? Vamos para o primeiro teste? Se alguém então chegar e falar, eu tenho uma mensagem para você, eu estou profetizando, eu sou profeta de Deus. Primeira coisa que você vai fazer é cumprir Deuteronômio 18, 21 e 22. Deuteronômio 18, 21 e 22. Olha só o que ele diz. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então o primeiro crivo é, vai cumprir? Cumpriu o que ele falou? Há umas profecias soltas no Facebook. Você que está lendo agora receberá uma grande bênção na sua casa. A hora que eu acabei de ler isso, meu e-mail bateu lá, era a conta da Excelsa para pagar, da EDP. E é bênção, porque se não fosse a Excelsa, eu não teria o que tenho lá, né? Mas eu queria chamar a atenção uma coisa, que não é só se acontece. Esse é o primeiro crivo. Aconteceu? Então pode ser um profeta verdadeiro. Qual é o segundo ato que você tem que fazer para saber se é profeta verdadeiro ou não?
Deuteronômio ainda, capítulo 13, versículos 1 a 3. Deuteronômio 13, 1 a 3. Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, que é o primeiro que ele falou no capítulo 18, 21 e 22, de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Qual que é o segundo crivo? Olhe para o testemunho, a vida dessa pessoa. Ele falou, cumpriu. Capítulo 13, 1 a 3. Ele falou, cumpriu. Se cumpriu, ele é um homem temente a Deus, é um homem de oração, é um homem que vive a palavra de Deus. O que ele está ensinando? O que ele está ensinando? Mas não basta isso. Não basta isso. Olha só, ainda dentro desse ponto, Gálatas, vamos lá para Gálatas 1. Versículos, Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Preste atenção, se pregar a palavra de Deus com só acréscimo, não é nem chamando para adorar outros deuses. Não é nem chamando para adorar outros deuses. Se alguém pregar, vai que vá além do que está sendo pregado aqui, das só a Escritura, só o que está nas Sagradas Escrituras. Além disso, é falso profeta. Romanos 16. Versículos 17 em diante, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Doutrina que aprendeste, Sagradas Escrituras. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Falso profeta. Então, para quem não está ouvindo lá na transmissão, ele falou a respeito de uma experiência dele, que alguém profetizou que a Eduarda, que hoje é Eduarda, seria um menino e chamaria Davi. E o grande problema é justamente esse, a culpa é sempre do... Então, é uma astuticidade profunda esse negócio, certo? Não deu certo, eu profetizei.
Não deu certo, você não teve fé. Então, é bom demais isso. Então, esse problema da revelação. Por que, então, não pode haver revelações? Porque as Sagradas Escrituras dizem que não. Não é o que eu acho. Mas elas dizem isso? Dizem ou não? Vamos para Hebreus? Está logo na frente aí. Hebreus capítulo 1. Olha só o que o autor aos Hebreus diz. Havendo Deus outrora, ou seja, em outro momento, antes de Cristo, no Antigo Testamento, falado, passado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Muitas vezes e de muitas maneiras. Como? Tumim e Urim, sonhos, visões. Olha o versículo 2. Nestes últimos dias nos falou, e aí aoristo é algo que foi concretizado, foi fechado nele. Falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus, a quem constituiu o herdeiro. E aí ele vai dizer logo na frente assim, é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. Vamos mais um pouquinho aqui, João 14. João 14, 8. Filipe faz uma pergunta ou um pedido. Qual é o pedido de Filipe para Jesus? Mostra-nos o Pai. Não é a sede de todo crente? Ver algo, ver Deus, ver a glória. E Jesus fala para ele assim, Jesus responde no versículo 9, há tanto tempo estou convosco e ainda não conhece o Pai? Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E este foi um dos problemas que levou à crucificação de Jesus, porque Jesus não tinha as características da visão humana para o Filho de Deus. Tinha que ser algo que chegasse, de repente Jesus chegasse com toda aquela pompa da riqueza, talvez seria diferente, mas era um homem simples. Cadê a Brenda? A Brenda está cuidando dos meninos lá, né? Estava conversando sobre isso lá. Isaías 53, ele não tinha Jesus, não é que Jesus era feio não, gente. Pode até ser, mas não é isso não. Ali está dizendo o seguinte, que ele não tinha beleza no sentido assim, ele não se destacava dos outros. Ele era normal. Só que normal não serve. Tem que ser anormal. Por isto, a revelação é Jesus e tem que ser só Jesus. Agora, prestem atenção numa coisa, ligando com as Escrituras Sagradas. Sola Escritura. Vamos aqui, João capítulo 1. Melhor. Não, vamos começar com João mesmo. João 1. A palavra verbo aqui significa palavra. Então podemos ler assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Palavra, que é Deus, e essa palavra é Jesus. Certo? Essa palavra é Jesus. Agora, vamos mais à frente, capítulo 8, versículo 12. Qual é a afirmação de Jesus? O que Jesus é? Luz. Então grave, palavra, luz. Jesus é a luz do mundo.
Vamos para João 14, novamente, o versículo 6. O que Jesus é? Jesus é a palavra, Jesus é a luz, Jesus é caminho, verdade e vida. Preste atenção na palavra verdade. Presta na palavra verdade. Vamos agora para Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua. Quem é a palavra? Quem é a luz? Olha que coisa bonita. João 17, 17, para a gente fechar isso aqui. João 17, 17. Santifica-os na... Quem é a verdade? Mas não é a palavra que é a verdade? Veja bem, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas a verdade, que é a palavra, é Jesus, que é a palavra que é a verdade, que é luz, que também é Jesus. Viu só como isso se funde numa verdade? Jesus é a palavra que Deus usou. Ele revelou o Pai em todas as suas necessidades. Por isso, voltando a 2 Timóteo, capítulo 3, olhe só o versículo 5. E que desde a infância sabes as sagradas letras que, o quê? Podem tornar-te sábio. Para quê? Para a salvação. O problema é que eu quero uma revelação extra e nunca li a Bíblia toda nenhuma vez. Eu quero que Deus fale comigo, mas eu não li a Bíblia toda nenhuma vez. Eu não estudo a Bíblia, eu não leio a Bíblia, mas quero que Deus fale comigo. Se a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus, como eu quero que Deus fale comigo se eu não quero ler a palavra de Deus? Então a palavra de Deus é o suficiente para nos dar sabedoria, ou seja, vida para a salvação. E aquilo que eu tenho dessa visão, mas e a profecia, como fica? A profecia é submissa à palavra. Se eu falo algo, se eu digo que existem experiências pessoais verdadeiras. Existem momentos que Deus lhe dá instruções, creio nisso, mas é sua experiência. Ela não o evidenciará como o servo de Deus, não o evidenciará como estando em Jesus. Por que não? Porque 1 de João, Denise, 1 de João, capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que eu temos conhecido o que evidencia que eu estou no Senhor, se guardamos os mandamentos do Senhor. Lembra você precisa colocar em xeque a profecia se o camarada está em Deus, se ele vive em Deus, se ele é submisso a Deus? Agora, eu tenho experiências particulares. Irmãos aqui, cada um tem a sua experiência particular. Mas, por exemplo, eu posso falar para você assim, eu tive uma experiência assim. Aí o neopentecostal, que ignorantemente mora amaziadamente com uma mulher lá, diz, eu também tenho.
Aí o católico carismático diz, eu também tenho. Aí o espírita diz, eu também tenho. Ah, mas eles estão errados, só eu estou certo. Sim, eu posso até acreditar, mas é uma coisa sua, não tem como evidenciar. Agora, isso aqui tem como evidenciar, e eu vou provar para vocês. O missionário chegou na Índia e com a Bíblia disse, se você não fez o Perspectivas, tem que fazer para você saber que tem pontos de contato. Certo? Qual foi o ponto de contato que ele fez? Ele chegou e aquele líder religioso estava lá com o seu livro de religião. E ele disse, olha, eu gostaria de presentear com o meu livro de religião. E passaram-se dias, meses. E aquele moço então voltou, o líder voltou e disse ao missionário assim, olha, o meu é livro de religião, mas o seu não é livro de religião. O seu é uma descrição literal de toda a história. Ou seja, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pode tornar sábio para a vida eterna. Então não é só você obedecer os mandamentos, mas é você andar como Jesus andou. Isso evidencia que você está no Senhor e não a experiência que você teve lá. É uma coisa sua para alimentação, fortalecimento, você e Deus. Só isso. Não serve como base. Seu caráter serve como base. Sua vida diária serve como base. Tá certo? Bom, então vamos aqui. Outra coisa que a gente precisa trabalhar para a igreja ter cuidado. A centralidade do homem, que agora a revelação é uma coisa pouco menos presbiteriano, né? Tem muito presbiteriano que não se adequa a isso, mas tem alguns que ainda amam isso e correm atrás disso, mas é menos. Mas isso aqui agora tem tudo a ver comigo e com você, presbiteriano também, principalmente. A centralidade do homem, e não vou falar só no culto não, mas também no culto. Nós passamos um período terrível de letras musicais. Os nossos louvores eram triunfalistas e o homem estava no centro de tudo. Louvo a Deus porque uma nova geração foi levantada pelo Senhor e trazendo de volta a adoração a Deus. Vocês viram o hino 18 aqui? Você cantar um hino desse, a letra desse hino, gente. A letra desse hino. E também, o cântico começamos a aprender, excelente letra. Mas, sabe, a gente precisa zelar, porque Deus é o centro. Eu não me lembro quem disse isso, e eu não posso dizer que foi ele que disse, porque eu li em algum lugar, mas não é uma referência, é apenas aqueles posts, eu tenho muito medo de afirmar, sempre digo assim, atribui-se a fulano de tal, porque eu tenho muito medo de afirmar que eu não tenho certeza sobre isso, né? Mas alguém disse, né, fala-se que é Haile, ele disse assim, é muito difícil você fazer um ajuntamento de adoradores quando a motivação é só Deus. O que é isso? É muito difícil você juntar um grupo grande de pessoas quando você vai lá só para cultuar a Deus. Não interessa se é o pastor que vai pregar, se é o irmão ou a irmã, se a Bíblia vai ser aberta, a Bíblia vai ser exposta ao estudo bíblico, Deus vai ser adorado, então eu vou lá por causa de Deus e não mais nada. É muito difícil. Por quê? Porque nós próprios presbiterianos, como é que nós convidamos para o culto? Vai ter um pregador de fora lá, o fulano de tal está lá, vai lá. Vai estar a banda tal, vai estar lá, vai lá. Nós convidamos assim. Aí a motivação da pessoa vir aqui é qual? É o pregador? É a banda? Eu não estou falando de vocês, não, estou falando de mim, gente. Quantas vezes nós convidamos assim? O centro deixa de ser Deus. E aí é um grave problema. Vamos para Isaías 42. Isaías 42, 8. Olha só o que Deus diz.
Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém e nem pode, porque se ele fizer isso, ele se torna injusto. Como dar glória do Criador para a criação? Como tratá-la de igual, sendo que ela não é? Então ele se torna um mentiroso. Se Deus atribuísse ou dividisse a sua glória com alguém, Deus seria idólatra, Deus seria um mentiroso. Porque glória se tem. E acabou. Nós vamos ver isso à noite. Não podemos centralizar o homem, não é o pregador. E aí eu faço uma pergunta. Já percebeu que muitas pessoas, se não estiver fazendo, elas não vão na igreja? Ela tem que estar fazendo as coisas. Sentar para ouvir, não, eu não vou não. Domingo que vem quem vai pregar aqui vai ser o Eduardo. Não vou lá na igreja não, porque eu vou lá para sentar, eu sou pastor da igreja, vou lá sentar para ouvir outro pregar? Não, eu venho cá não é para pregar, eu venho cá para cultuar a Deus. Se é o Eduardo, se é a Damar, se é o Ramon, se é o João, não importa quem vai pregar. A motivação aqui não é o homem. Olha, eu sinto muita tristeza e oro muito a Deus por um avivamento, porque a nossa sexta-feira deveria ser cheia de pessoas que podem vir. Não estou falando daquelas que não podem, não. Para oração. Já viu que a oração não tem como elevar o pregador, né? Porque você lê um textinho aqui, já passa o pedido e vai orar. Isso não tem glória, isso não tem fama. O homem não pode ser o centro. O homem não pode ser o centro. É por isso que muitos caíram na história quando chegaram e disseram o seguinte. Eu lembro de um pregador que estava muito famoso na época, e um amigo meu de Lajinha entrou em contato com a equipe dele, se ele podia ir lá pregar numa programação. Fez uma programação especial, eu queria levá-lo. Ele disse, olha, eu só prego para 5.000 pessoas para cima. Se você não conseguir juntar isso, eu não vou não. Hoje está na rede social como demonizando a igreja e pregando um evangelho não bíblico. E tem muitos seguidores. O anticristo, né? Nós estudamos ontem. Prestem atenção. Outra coisa importante é a idolatria de não pessoas, talvez, mas títulos. Tem algumas pessoas que, se o pastor orar, eu fui abandonado aqui, mas toda a igreja foi. Não, o pastor não veio. Porque tem que ser o pastor que tem que orar. Então nós classificamos. Quer ver, você tem grau de importância. Hoje, na igreja protestante, você tem um missionário como um semideus, pastor abaixo do missionário, presbíteros abaixo dos pastores, diáconos abaixo dos presbíteros, liderança das sociedades abaixo dos diáconos, e tem o resto. Assim como cometemos um erro de achar que o homem era superior à mulher, e agora a mulher achar que é superior ao homem, esquecer que cada um é feito diferente com o seu valor específico de Deus para a sua vida, estamos repetindo isso na igreja hoje.
Vamos aqui. Gente, eu preciso encerrar, né? Que eu falei que ia terminar antes do meio-dia. Então, preciso terminar antes do meio-dia, né? Vamos aqui, estamos chegando ao final. 1 Coríntios 12 é o texto que nós vamos estudar em breve. Vamos ler alguns versículos, só para você entender aqui a sua função. Por que a igreja precisa se reformar cada dia? Por que ela precisa ser reformada hoje, aqui e agora? Quer ver uma coisa? Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. Olha só o que diz. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, nós não precisamos ser ignorantes com respeito àquilo que Deus vai nos dar. Certo? Mais um versículo. Versículos 4 ao 11. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Eu quero que vocês entendam o que Paulo está dizendo aqui. O importante não é o dom. Por que não é o dom? Não tem um dom melhor do que o outro, superior ao outro. Por que não? Pode falar. De acordo com o que você leu aqui, no versículo 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A fonte do dom é o mesmo, é a mesma. Então você tem, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Está servindo ao mesmo Senhor, pela habilitação do mesmo Espírito. Não importa se a sua função ela é mais de holofote. Quando eu falo holofote, não é você se exaltando, mas aparece mais. Ou se a sua função não é vista. Quem lhe deu a função oculta é o mesmo Espírito que deu a função daquele que está na frente, ou à frente. E o serviço daquele que está na frente, daquele que está em oculto, é dirigido ao mesmo Senhor. Preste atenção nisso. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Desmerecer um dom em detrimento do outro é desmerecer a operação do próprio Deus. É isso que ele está dizendo. Olha só, vou repetir. Há diversidade nas realizações, mas o operador de tudo em todos é o mesmo Deus. Então, se eu limpo, você limpa? Eu sou o pregador. Eu sou o profeta da igreja. Eu sou o tocador, sem mim não tem culto, porque sem louvor não tem culto. Cantar indo, não, foi chato hoje não tinha instrumentista. Não interessa. Aquilo que você recebeu para fazer, se não é visto pelos outros, lembre que quem deu foi o mesmo Espírito que deu aquele que vai estar à frente tocando, cantando, pregando. E o Deus está servindo é o mesmo Deus que ele está servindo. E quem opera em você é o mesmo Deus que opera nele. Preste atenção nisso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um com uma finalidade, um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, mesmo Espírito, a fé, a outro, mesmo Espírito, dons de curar, a outra, a operação de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de língua, a outra, capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, realiza. Presta atenção nisso. Ele que realiza, distribuindo como lhe apraz, individualmente a cada um. Quem deu o seu dom foi o Espírito do Senhor, e Ele deu o tanto que Ele quis. Então não pense que você tem 2, você é melhor do que tem 1, não. Deus quis te dar 2, mas não é porque você é bom, é porque quis, é segundo lhe apraz, e não segundo a sua capacidade. Versículo 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O povo é um corpo.
Agora, esta analogia, ela é espetacular. Você já viu um membro do seu corpo desfazendo de outro membro do seu corpo? Você pode desfazer do membro do corpo do outro, mas do seu não. E vem alguém falar mal da minha mão, da minha unha, do meu cabelo, alguma coisa. Eu não vou gostar. Vem alguém lhe criticar porque o seu pé é grande, o seu pé é pequeno, sua orelha é grande, sua orelha é torta. Vem, você não vai gostar. E se não vai gostar, não é só a orelha abando como a minha, que vai ficar assim, vai vocês aí. Ela nem vai fazer isso, vai fazer aqui. E possivelmente minha mão fará isso para cobrir, dizendo assim, eu lhe protejo da zombaria dos outros. A mão vai lá em socorro à orelha. Versículos 22 a 26. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Necessários. Se você acha que coisas pequenas não têm valor, por favor, arranque 3 parafusos da roda dianteira do seu carro e acelere a 120, por gentileza. Você verá o valor de um parafuso. Jogue um parafuso dentro do seu motor e ligue o seu carro e você verá. Versículo 22, como nós lemos. Versículo 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. A Bíblia de estudo King James, ela fala sobre aqueles órgãos que nós cobrimos, que nós não expomos. Embora sejam tidos muitas vezes pela desonra e não são mostrados, nós damos honra a Ele cobrindo-os. Versículo 24, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Corpo dividido, mau funcionamento. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Você já tomou um tropeção lá em Alto Caparaó, de manhã, com o dedinho mindinho na beirada do sofá? Gente, com certeza o rosto não vai rir do dedinho. Ele vai chorar com o dedinho. Sabe por quê? Um corpo. É só um dedinho, gente. Caparaó é mais frio, então dói mais, né? É só um dedinho. Tá bom, se você é destro, é só o dedinho do pé esquerdo. Que falta vai fazer? Você já visitou alguém que teria que amputar parte do pé de um hospital, como ele reluta? Eu fico imaginando, gente, eu teria que lutar muito comigo mesmo, sabe, ver alguém tirar o meu dedinho fora por necessidade. E você faz isso por amor ao bem maior, mas você não quer. Olha só, o homem, quando ele está cortando a unha e erra o cortador e entra no sabugo do milho, sabugo da unha do dedo, automaticamente ele joga o dedo na boca. A mulher, se quebrou uma unha, já joga, né? Dói mais para a mulher quebrar uma unha do que cortar o pedaço do dedo. É porque elas zelam pela estética, bênção pura. Mas o corpo todo funciona, cada um valorizando o outro. Não existe superioridade. Não existe você apontar uma pessoa que tem mais vida de oração e falar, esse vai para o céu direto.
Não vai não, só Jesus na vida dessa pessoa, como também na vida daquele que está longe agora, o mesmo tanto. Irmãos, eu nasci no lar evangélico, eu nunca entrei numa balada, sou atordoado às vezes por bagunça de baladas, mas eu nunca entrei numa balada, então eu preciso menos de Jesus do que aquele que viveu lá fora. Não, eu preciso mesmo tanto de Jesus. A igreja tem que parar de idolatrar pessoas e achar que orações de pessoas valem mais. Não, quem atende a oração é o Senhor, é uma fé do seu coração. Claro, você pode sim se aproximar de pessoas mais consagradas, buscar estar perto dela, porque você vai sim automaticamente ser abençoado, mas não é aquela pessoa que tem o poder. Pessoas não têm poder. Deus não vai usar uma pessoa por sua habilidade, Deus vai usar pelo seu poder. Certa feita alguém falou comigo assim: se a igreja presbiteriana não trocasse de pastor, eu iria lá para a igreja que você é pastor, eu gosto muito de você. Falei: olha, então não vai não. Passa um dia com Damares e pergunta quem sou eu, e você verá que você não vai querer voltar para Montes Soares. Vai querer voltar, com certeza. Já? Não, quer não, porque essa menina ela gosta muito da Damares. Juan, mas Thalita, eu não lhe conheço. Se vira, casa comigo, porque eu tenho que ir lá para a Igreja Nova Brasília, porque eu tenho que ficar perto da Damares. Aí o Juan olhou e disse: é de Deus. É Tavares. Dizem que Tavares é igual Tiririca. Onde você vai, tem e não arranca de jeito nenhum. Bênção demais da conta. Vamos aqui para a gente fechar aqui. Cooperem, a questão é essa, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se uns membros vão lá para o sul, e aí então recebemos uma mensagem do seguinte: olha, ficou assim, e nós estamos sem reserva. Não, guarda a reserva. Está fora, mas guarda a reserva. Por que guarda a reserva? Porque é o meu corpo que está lá. Se ele sofrer, eu sofro. Então nós precisamos voltar e parar de idolatrar. Olha, hoje vai estar pregando o pastor fulano de tal. A gente fica apaixonado para ir lá, porque é o fulano de tal. Tudo bem, ele tem uma palavra boa, tudo bem, você quer ir, mas não vá por causa dele, não idolatre-o. Irmãos, nós temos vivido um problema gravíssimo de idolatria. O nome já é show gospel. O aparato que se gasta para montar aquilo é de um show do mundo. Precisamos sim retornar à centralidade de Deus no culto. Não que você não possa fazer o melhor, não que você não possa fazer uma boa iluminação, não que você não possa ter bons instrumentos, bons tocadores. Não, não é isso não. Não, então não posso mais ouvir o fulano de tal que eu gosto. Não, pode sim, mas que Deus seja o motivo e não ele. Aí eu gosto de ouvir a exposição por conta dele. Ok, sem problema, mas não coloque-o como alguém superior. Apenas adore a Deus. Apenas adore a Deus. E aí então fecho com a seguinte expressão: quando você tem sola escritura, o que a escritura faz para você? Lhe torna hábil para a salvação. Lhe repreende, lhe corrige, lhe educa, lhe ensina. Qual a finalidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Presta atenção. Só a Escritura. E a Escritura lhe aponta dizendo o seguinte: fora dela está errado. Ela lhe dá então a visão de que a sua salvação é somente pela graça de Deus.
Não há mérito em você. Ah, mas eu vivi sem... Não há mérito em você. É só pela fé. Por que só pela fé? É porque você está morto sem Jesus. Estava morto. Morto não pode ter nenhuma reação. Estava conversando aqui, já falei uma vez na igreja, estava conversando com os meninos aqui esses dias, né? Porque se você acha que você tem alguma contribuição para a salvação, que não seja só pela fé, é como se eu morrendo daqui a muitos anos, hoje falando com os irmãos, esses olhos que a terra há de comer daqui a muitos anos, né? Tem que falar assim. Aí vamos colocar ele aqui. Aí de repente você vem em carro, prestar homenagem a Damares, né? Aí quando você chegando ali, eu falo assim, eu morto, né? Mas como eu tenho alguma ação para responder a Deus, eu faço para você. O resto está morto, mas o braço está, obrigado pela sua presença, espero você lá. Espero você lá. Não, né? Não tem. Se vier muita gente, ok. Se não vier ninguém, ok. Se deixarem sozinho, ok. Se não enterrarem, ok. Quem morreu, morreu. Então é só pela fé. Não há possibilidade de cooperar com a salvação. É só crer no sacrifício eficaz de Cristo. Isso a Bíblia nos dá base. Ah, pastor, então sendo assim, eu vou viver de qualquer maneira. Você não entendeu nada. A questão é, você obedece, coopera para ser salvo, então obedece, por isso você vai ser salvo, ou você é salvo, por isso você obedece? Você é salvo, do jeito que você veio, do jeito que você se arrependeu, a hora que você se arrependeu, você não teve a habilidade para chegar nem pagar um lanchinho para o Ramon que estava com fome. Você não teve a habilidade nem de obedecer ainda o Senhor diante de um pecado que está lá dizendo não. Nem pôde falar do Evangelho ainda. Mas a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados, você é salvo. E uma vez salvo, agora eu vou servir ao Senhor, obedecendo-o em tudo que Ele ordenar. Só pela fé. Mas aí também me dá a visão que é só Cristo. A eficiência desse sacrifício. É por isso que não perdemos a salvação. É porque a minha salvação não depende de mim, depende do Senhor, e Ele é eficaz. Mas pastor, e aquele que abandonou? Ele nunca esteve no Senhor. Ele nunca esteve nas Escrituras, na graça, na fé, e muito menos em Cristo. Quando você tem a palavra de Deus como a única regra de fé e prática, quando você entende pelas Sagradas Escrituras que é só pela graça, que é só pela fé, que é só por Cristo, quem recebe a glória? Só Deus, não tem outro jeito. Por isso que eu amei essa explicação e o meu irmão me ajudou fazendo esse gráfico aqui. É o que vamos falar hoje à noite. Glória somente a Deus. A igreja precisa se reformar, sim. E a partir de agora, eu queria que você reformasse o seu coração com o Senhor, dizendo, se você pode, sexta-feira estarei aqui orando junto com os irmãos. Orarei em casa, estudarei a palavra de Deus, lerei sim a genealogia. Sabia que na genealogia eu aprendi que 2 homens foram mortos porque roubaram vacas? Sabia disso? Sabia que tem na Bíblia isso? 2 homens foram condenados, foram mortos porque roubaram gado. Na genealogia. Eu aprendi isso. Agora, vai procurar. Eu não vou falar para você qual é não. Só vou falar que está no primeiro livro das Crônicas. Leia os 10 primeiros capítulos e você encontrará lá esta afirmação. Leia a Bíblia. Deixa Deus falar com você pelas Escrituras Sagradas. E aí o Espírito Santo lhe dá vida. Restaure isso na sua vida. Restaure isso em nome de Jesus. Restaure, tenha um hábito. Coloque a Bíblia como centro da sua casa. Como a palavra de Deus como centro. Como luz para as suas decisões. Tem muitas pessoas buscando conselhos fora. Buscando revelação fora para tomar decisões. Salmo 25, versículo 12.
Eu preciso tomar uma decisão, vou lá no monte para ver se eu recebo vou lá no meu quarto para ver se eu recebo Não, ore ao Senhor, seja no monte, seja no seu quarto, ore ao Senhor. Mas preste atenção no que Deus lhe dá a resposta aqui e agora. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, 12. Restaure a sua vida, renove a sua vida. A Igreja Presbiteriana Nova Brasília não é melhor do que nenhuma, embora seja uma boa igreja na bondade do Senhor, mas não é melhor do que nenhuma igreja. A equipe que está lá não é melhor por estar lá, é só uma equipe que está obedecendo a palavra do Senhor. Não podemos deixar o orgulho tomar conta da nossa vida. Temos que deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, e nós não somos nada sem o Senhor. Queremos Deus, e só Deus, e só Deus, e só Deus. Não importa se será aqui o Augusto Nicodemos, se é o Hernandes, se é o John Piper, se é o Paul Washer. Não adianta se vem aqui uma banda qualquer, ou se é os meninos do louvor aqui tocando. Não importa se é o Evandro que vai estar ali hoje. O Evandro não vai tocar, então eu não vou na igreja. Não, venha na igreja, não vai ter ninguém tocando. Venha na igreja, venha pelo Senhor, adore o Senhor. Você não precisa de instrumento para adorar o Senhor. É bom tê-los, mas não é necessário. Vamos restaurar, vamos renovar, vamos reformar a igreja, vamos ter músicas que realmente adorem a Deus, que exaltem a Deus, vamos ter exposição da palavra sadia, Bíblia, palavra de Deus, vamos ter compromisso com o Senhor, vamos ter vida com Deus. Precisamos ser aqueles que no século XVI tomaram consciência e, além da consciência, coragem para dizer: nós não nos quedaremos às coisas estranhas que entram na igreja. Mas nos manteremos nas Sagradas Escrituras, assim como elas são. Por isso, leia-as de Gênesis a Apocalipse, sempre, sempre, sempre. Quando nós voltamos para as Sagradas Escrituras, Deus se torna o centro da vida da igreja. Mas não é o Deus que eu crio, é o Deus que é revelado em Jesus Cristo. Ele disse: eu revelo o Pai. Eu revelo o Pai. Pequenos atos, uma garagem, uma carroça puxada, um grupo da UPH, da Igreja Presbiteriana de Itacibá, ali, começando. Daí a pouquinho a SAF vem junto, daí a pouquinho o MP vem junto, daí a pouquinho a sociedade vem junto, e daí a pouquinho começa, e daí a pouquinho começa. E hoje estamos aqui, até com ar-condicionado. Até com ar-condicionado. Com o número de pessoas que Deus trouxe para cá, para glorificá-lo. Eu quero convocá-lo a estar comigo aqui hoje à noite, trazendo um visitante, para que ele também ouça que a glória é só de Deus. Quero convocá-lo, se você pode estar aqui quarta-feira, para o estudo, o último estudo do capítulo 2 da segunda epístola de João. Quero convocá-la a estar comigo aqui na sexta-feira para oração, para clamor, por avivamento, para que Deus seja a única atração do nosso culto. Deus nos abençoe. Vamos orar.